Olá, meus amores, estamos aí nessa reta final e eu trouxe aqui a Lei 5.891. É uma lei muito tranquila, só para a gente falar ali realmente os pontos pertinentes, né, para a nossa prova. Então vamos lá. A Lei 5.891 vai falar sobre o quadro permanente dos serviços auxiliares, ou seja, a prova para a qual você está aí realizando, estudando para poder conseguir lograr êxito, tá? Então, vamos lá, vamos ao que interessa. Olha só, no seu artigo 3º, ela já vai falar a respeito de quais são esses cargos relacionados ali aos serviços auxiliares, mas a gente precisa lembrar que no 3 e no 4 a gente já não tem mais, tá? Então ele trazia ali o auxiliar especializado do Ministério Público e o auxiliar do Ministério Público, porque existia, né, anteriormente, mas já deixa claro que ao momento que vai sendo vago ali os cargos, eles deixarão de existir, tá? Serão extintos, cargo extinto. Então, obviamente, a gente só tem hoje o cargo de analista do Ministério Público e técnico do Ministério Público, ok? Tranquilinho, tá? Aí, olha só, já no artigo 5º, ele já vai trazer para gente uma informação importante. Vamos lá. Ó, as carreiras de analista do Ministério Público e técnico, nem vou ler as demais, tá? São estruturadas em 3 classes, sendo a primeira, e aí é que a gente tem que ter atenção, e C, a última. Então, no momento, né, que vocês estão iniciando a carreira de vocês irão fazer parte da classe A. E aí toma cuidado, para quem já estuda para concurso público, é muito comum a gente ver ali, né, quando a gente está falando ali de início de uma classe, inicia na C. Cuidado para não fazer confusão aqui, tá? Então, inicia na classe A e a última classe, ou seja, o máximo que você pode alcançar é a classe C, ok? Cada qual subdividida em 5 padrões remuneratórios. Aí ele traz ali para gente o que é o conceito de classe e padrão. Classe é o segmento de padrões remuneratórios integrantes da carreira que delimita a gradação para efeito de promoção. Galera, isso aqui que é o mais importante. Ó, classe você já vai associar à promoção. Classe, promoção, ok? Vou mudar aqui minha cor. Quando eu falo de padrão, padrão é a posição do servidor, tá? Na escala de remuneração da respectiva carreira. Perfeito? Padrão é a posição do servidor na escala da remuneração da respectiva carreira. Como ele já disse ali no caput do artigo, a gente vai falar de 5 padrões remuneratórios. Calma que a gente vai botar isso num quadro para ficar tranquilo, tá? As carreiras que trata o caput deste artigo poderão ser divididas em áreas de atividade e especialização profissional. E assim é, a gente vai ver em outra lei. Os servidores integrantes do quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro terão, e isso aqui pode ser cobrado a vocês, então tenha atenção, terão carteira funcional expedida pelo Procurador-Geral de Justiça, da qual deverá constar, além da denominação da respectiva carreira, a área de atividade e especialização profissional e, quando for o caso, a designação funcional. Ao técnico do Ministério Público da área de notificação, e aí também já foi cobrado em questão de prova, então, ó, técnico da área de notificação e atos intimatórios, é atribuída a designação funcional de oficial do Ministério Público. Ok? Então, cuidado. Quem vai fazer parte ali, né, da denominação técnica do Ministério Público da área de notificação atos intimatórios é conhecido popularmente como o oficial, tem essa designação funcional
do Ministério Público. E as certidões que emitir no regular exercício de suas funções são dotadas de fé pública. Validade, vamos pensar assim, né? Ok? Então tá aí, já questão de prova logo no início. Do ingresso e lotação. O ingresso no quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro dar-se-á por concurso público de provas ou provas e títulos no padrão remuneratório inicial da primeira classe da respectiva carreira, observada a área de atividade, né? Então tá ali, a especialização profissional para os quais o candidato tenha sido aprovado. São requisitos de escolaridade para o ingresso na carreira. Analista precisa ter nível superior completo em um curso correlacionado com as áreas de atividade e especialização. E o técnico do Ministério Público, nível médio completo, abrangendo ali curso profissional técnico equivalente, se for o caso, ok? Além dos requisitos referidos no parágrafo anterior, poderão ser exigidos para o ingresso na carreira dos quadros permanentes dos serviços auxiliares do MP, desde que expressamente previsto no regulamento ou no edital do concurso público, formação especializada, experiência ou registro profissional prévio, prova prática ou prova de capacidade física de caráter eliminatório ou classificatório, participação em programas de formação de caráter eliminatório ou classificatório, exame psicotécnico de caráter eliminatório. Ficam mantidos os requisitos de escolaridade exigido na ocasião do ingresso dos integrantes nas carreiras em extinção. Nada de mais até aqui, tá? Aí, olha só, vamos pular essa parte e ir para o que interessa, a evolução nas carreiras, tá? Então, a maioria das questões são com base ali na evolução na carreira. Vamos lá. A evolução nas carreiras dar-se-á por... Aí, ó, toma atenção já quanto ao que ele já traz aqui, ó. Por progressão e promoção. Obedecendo a critério de temporalidade, tá? Então, para a gente pensar ali em promoção, peraí que eu mudei aqui o errado. Para a gente pensar em promoção, o critério e progressão adotado é tempo de exercício, tá? Mas ele já traz, ó, que poderá ser conjugado, vamos voltar para a caneta, que poderá ser conjugado com a avaliação especial de desempenho. Então, além do fator temporalidade, ele pode trazer ali para a gente, né, conjugar a avaliação especial, ou seja, o mérito, vamos pensar assim, né? A avaliação de desempenho, ok? Aí, parágrafo 1º, mais uma situação onde ele traz ali alguns impedimentos, tá? Porque, por óbvio, a gente vai pensar no critério de temporalidade, mas por algum motivo esse servidor, ele pode estar impedido, ok? Estará impedido de evoluir na carreira o servidor ocupante do cargo de provimento efetivo do quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Aí, olha só, repara o tempo que ele traz aqui. Que no ano anterior à promoção, à progressão ou promoção. Então, olha o lapso temporal que ele traz, tá? Ano anterior à progressão ou promoção. Tranquilo? Então, ó, em quais situações ele vai trazer isso, esse impedimento? Se ele tivesse sido cedido para exercício de funções junto a outro órgão da administração, mas ele já vai falar de uma exceção. 2. Se tiver se afastado voluntariamente do serviço com perda de vencimento, ou seja, a gente está falando ali de algumas licenças. A exemplo, licença para tratar de assunto particular. É uma licença voluntária e que, obviamente, você perde o vencimento. Licença para acompanhar cônjuge. Mesma coisa, tá? Você perde ali o seu vencimento. 3. Se tiver falta não abonada, ok? Falta não abonada, ou seja, aquela falta injustificada, ok?
4. Tiver sofrido sanção disciplinar. Então, sofreu alguma sanção disciplinar no ano anterior à progressão ou promoção, também estará impedido, né, de progredir ou de ter uma promoção. E por último e mais importante, para não cair em pegadinha de prova, tiver sido preso em decorrência, galera, cuidado, decisão judicial transitado em julgado. Então, ele pode trazer pegadinha. Maria, que já havia completado o tempo para a promoção, no último ano, né, 6 meses anterior à promoção, ela foi presa. Se não estiver falando de uma decisão judicial transitada em julgado, não há impedimento. Cuidado com isso, tá? Então, ó, Joana, que mudei até o nome da mulher, né? Joana, que foi condenada em primeira instância, perde, está impedida de ter essa promoção? Não, tá? Então, cuidado, precisa aparecer tendo ali uma sentença judicial transitada em julgado. Combinado? Cuidado com isso. A restrição estabelecida no inciso 1, ou seja, aqui, ó, a exceção da qual eu havia já comentado quando comentei aqui do inciso 1, tá aqui, ó. Tá aí, tá? Então, ó, a restrição estabelecida no inciso 1 do parágrafo anterior poderá deixar de incidir desde que expressamente consignada na decisão do Procurador-Geral de Justiça, que autorizar o afastamento do servidor por interesse superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Combinado? Tranquilo. Olha só, conceito agora de promoção. Promoção, e eu já até fiz uma marcação com vocês, tenham atenção já a isso, tá? Viu a palavra promoção, já associa a classe, ok? Já associa a classe. Então, ó, promoção é a movimentação do servidor do último padrão remuneratório de uma classe para o primeiro da classe seguinte. Só para você compreender. Vamos voltar nela. Tá vendo? Separado, ó. 3 classes, né? Peraí, cadê? Ó, eu tenho aqui 3 classes, A, B, C, e eu tenho os 5 padrões remuneratórios. Então, quando ele está falando para você que promoção é a movimentação do servidor, aqui, ó, do último padrão remuneratório para o primeiro da classe seguinte. É isso, tá? Então, para eu passar de uma classe para outra, por óbvio, primeiro eu preciso evoluir em relação aos padrões remuneratórios, tá? Então, eu começo daqui, que vou para cá, que vou para cá, que vou para cá, que vou para cá. Concluiu ali o último padrão remuneratório, aí sim eu posso evoluir para o primeiro da classe seguinte. Isso é a promoção. Mas a gente vai fazer uma paradinha melhor. Vamos voltar ali para os conceitos. Aí, outro ponto importante que ele vai trazer aqui para vocês. Opa, quase botei errado. Observado o interstício de 2 anos em relação à progressão imediatamente anterior, tá? Interstício de 2 anos em relação à progressão imediatamente anterior, ou seja, em relação ao último padrão remuneratório que você chegou, o 5. Tranquilo? A gente vai entender isso melhor. O escalonamento positivo dos padrões remuneratórios nas promoções corresponde 10%. Tá? Então, ó, você terá um escalonamento no padrão remuneratório, ou seja, mais 10% é o que vai gerar para você essa promoção, ok? Agora, progressão. Vou mais uma vez mudar de cor. Progressão. Progressão, você já vai ligar a padrão,
tá? Progressão, eu estou falando de padrão, tá? Então, ó, é a movimentação do servidor de um padrão remuneratório para o seguinte. De um padrão para o seguinte. Dentro de uma mesma classe. Progressão é o que ocorre dentro de uma mesma classe. Tranquilo? Observado o interstício de um ano em relação à progressão imediatamente anterior. Já o escalonamento dos padrões remuneratórios da primeira classe é que ele faz uma divisão. Então, ó, na primeira classe vai ter ali uma proporção de 7%. E nas demais classes, de 5%. Vamos para a tabela agora fazer essa compreensão. Então, ó, você vai iniciar aqui, ó, classe A no primeiro padrão remuneratório, tá? Então, o seu início é aqui, classe A no primeiro padrão remuneratório, ok? E aí, a gente tem que lembrar, para a gente falar ali em uma promoção, eu tenho como critério, vou colocar aqui como critério, temporalidade, ou seja, tempo de exercício, temporalidade, podendo ser ali conjugado com a avaliação especial, para ambos, tá? Tanto para a progressão quanto para a promoção. Critério é esse. Show. Ele já deixou claro para vocês, vamos mudar a cor, que primeiro eu tenho ali a movimentação do servidor quando a gente está falando ali de padrão remuneratório. Para que você possa ser promovido, né, da classe A para a classe B, primeiro você vai seguir aqui o caminho do padrão remuneratório. Então, ó, do padrão 1 para o padrão 2 tem que ser respeitado o interstício de um ano. E assim você vai, até chegar ao último padrão remuneratório, ok? Essa evolução que a gente não pode esquecer o nome, a gente vai chamar de progressão. Progressão, tranquilo? Pelo amor de Deus, não fazer confusão, tá? Essa progressão do padrão remuneratório nessa primeira classe, vai render um escalonamento positivo de 7%. Mais 7%. Show. Concluiu o último padrão remuneratório, aí a gente pode falar em uma promoção. Só que para haver essa promoção, agora eu tenho que respeitar o interstício de 2 anos. Ok? Então, ó, completei o último padrão remuneratório para que eu possa passar do último padrão remuneratório para o primeiro da classe seguinte, ou seja, para a gente falar em promoção, de fato, mudança de classe, eu preciso respeitar o interstício de 2 anos, tá? Vou até colocar aqui com outra cor para a gente falar aqui em promoção. Eu acho que fica mais fácil da gente falei que ia mudar a cor. E tô eu aqui fazendo com a mesma, mas vamos lá. Então, da classe A para B e da B para C, eu tenho que respeitar o interstício de 2 anos, tá? Então, concluí ali o último padrão remuneratório. Para eu passar para o primeiro da classe seguinte, tem que ter um interstício de 2 anos. Show, tá?
Quando a gente está falando nessa mudança de classe, a gente tem a promoção, que foi o que eu já falei para vocês. Lembra e já associa promoção à classe, assim como você vai associar mudança de padrão à progressão. Beleza? O escalonamento remuneratório que a mudança de classe vai te trazer é de 10%. 10%. E aí a gente tem ali uma alteração quando a gente vai falar do padrão remuneratório para as demais. Então, o interstício vai ser respeitado, né? 1 ano, e quando eu falo do último para o primeiro, 2 anos, mas aí, nas demais classes, o escalonamento no padrão remuneratório será de 5%. Perfeito? É isso. Então, é você lembrar que promoção tem a ver com mudança de classe. Padrão tem a ver com mudança de padrões, tá? Remuneratórios dentro de uma mesma classe, tá? Quando eu falo na promoção, eu tenho que lembrar que ele está se deslocando do último padrão da classe anterior para o primeiro da classe subsequente. Então, cuidado para não fazer confusão, tá? Então, quando eu estou falando de promoção, o servidor está se movendo do último padrão remuneratório, vou botar aqui, ó, está se movendo do último padrão remuneratório para o primeiro. Assim ele consegue caminhar da A para B. Quando eu estou aqui cumprindo a B, cheguei no último padrão do B, eu já tenho aqui, aguardo 2 anos de interstício para que eu possa iniciar no primeiro padrão da classe C, tá? Então, cuidado aí para não fazer confusão, que é isso que, obviamente, é mais cobrado, ok? Então, ó, promoção, interstício de 2 anos e vai ter um escalonamento remuneratório de mais 10%. E quando eu falo em progressão, que é a mudança do padrão, eu vou ter ali um escalonamento na primeira classe de 7% e nas demais 5%. Lembrando que o interstício mínimo de um padrão para o outro é de 1 ano. Combinado? É isso. Aqui a gente já falou os pontos mais importantes. Quando ele está impedido de progredir e o que é uma promoção e o que é uma progressão. Pronto. Tranquilo? É isso que você vai ter que levar para a tua prova. Então, continuando aqui. Artigo 18. Os cargos de provimento em comissão. Agora falando diretamente de cargo em comissão, tá? Do quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, de livre nomeação e exoneração, pelo Procurador-Geral de Justiça, são voltados a desempenho de atividades. Vocês já sabem, né? Então, a gente não tem nenhuma novidade aqui, por isso que eu falo que não é relevante essas partes, tá? Então, cargo de, vou mudar, direção, chefia e assessoramento. E apresentam as seguintes denominações, de acordo com a complexidade: cargo em comissão de direção, cargo em comissão de gerência e cargo em comissão de assessoramento à promotoria ou assessoramento à procuradoria, tá? Nada demais. O cargo em comissão, aí ó, um detalhe, será preferencialmente, tá? Preferencialmente ocupado por servidores. Ocupado por servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo do quadro permanente, ou seja, por vocês, tá? A critério exclusivo de quem? PGJ, tá? O cargo em comissão de gerência, aí no percentual, vamos colocar aqui, gerência, percentual, 80% do respectivo número será ocupado por servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do quadro permanente do serviço auxiliar, tá? Então, ele traz ali uma preferência, mas ele já fala ali, traz a limitação que ele tem, ok?
Terceiro, os servidores ocupantes de cargo em comissão de assessoramento, tá? A promotoria e a procuradoria, tanto faz, deverão atuar com estrita observância às ordens, orientações, critérios estabelecidos pelo membro do MP, ao qual estejam subordinados, competindo-lhes em especial a organização e operacionalização do trâmite de documentos e processos do órgão de execução, a realização das pesquisas necessárias ao desempenho e à atividade funcional do membro do MP, o auxílio na elaboração de minutas, de manifestações e peças processuais, o atendimento ao público quando necessário e a execução das demais atividades que lhes forem determinadas, tá? Das funções gratificadas, os servidores ocupantes de cargo efetivo, de provimento efetivo do quadro permanente do Serviço Auxiliar do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro poderão ser designados conforme ato do Procurador-Geral de Justiça para o exercício das seguintes funções gratificadas. Então, veja bem, quando eu estou falando aqui em função gratificada, ele já atribui diretamente a servidor, ok? Então, funções de chefia da Secretaria de Órgãos e Serviços Auxiliares, supervisão de atividades administrativas nos órgãos da administração e nos órgãos e serviços auxiliares, assessoria junto aos órgãos e serviços auxiliares, assessoramento direto às promotorias de justiça. Tranquilo? Aí, final. Compete, isso aqui pode ser cobrado, tá? Então, cuidado. Compete ao secretário-geral do Ministério Público a aplicação de sanções disciplinares. Lembrando que eu estou falando de servidores do Ministério Público e não membros, tá? Então, ó, compete ao secretário-geral do Ministério Público a aplicação de sanções disciplinares. Aí ele já traz ali a sua exceção, exceto a de demissão. Vou botar bem de vermelho, tá? Exceto a de demissão. Aí ele já vai complementar. Aos servidores ocupantes do cargo de quadro permanente de serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, cabendo recurso da decisão no prazo de 15 dias. Então, quanto à competência, né, da aplicação pelo secretário, caberá ainda recurso no prazo de 15 dias ao PGJ. Então, lembrando que ele está falando aqui em relação ao que ele tem competência, tá? Então, recurso ao PGJ. Sanção de demissão, ele já vai falar o caminho. Então, olha só, a sanção de demissão será proposta pelo secretário-geral e aplicada pelo Procurador-Geral de Justiça com recurso para o órgão especial do colégio. Galera, então cuidado, ele está falando especificamente de demissão. Aqui, tá? Opa, peraí. Demissão, tá? Então, como é que pode falar aqui no processo, né, no caminho para a demissão? Então, ó, proposta da caneta do secretário-geral. A proposta segue para o PGJ. Então, a aplicação fica a cargo do PGJ. Cabe recurso? Sempre, né? Então, o recurso da demissão desse servidor, não esquece que é do servidor, tá? Do servidor, caberá. Opa, mudei a cor aqui.
ao órgão especial. Tá aí. Pronto, concluímos. Tranquilo, né? Show. Vamos fazer aí uns exercícios e a gente finaliza. Vamos voltar então agora para a gente fazer as questões relacionadas a essa lei, que é muito mamão com açúcar, né? Vamos lá, olha só. Talvez não dê para vocês lerem também, mas vai dar para vocês acompanharem aí no material. João, servidor estável do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ocupante de cargo de provimento efetivo, respondeu a processo administrativo disciplinar pela prática de condutas particularmente graves, o que foi reconhecido em relatório da comissão processante. À luz da sistemática estabelecida na Lei Estadual 5.891 de 2011, a aplicação da sanção de demissão, ele já te deu aqui a resposta, porque ele já falou que trata-se de uma demissão, tá? A aplicação da sanção de demissão de João a João exige, vamos lá, da minha caneta, provocação do secretário-geral do Ministério Público, show, decisão do Procurador-Geral de Justiça, cabendo recurso para o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Pô, fechamos logo na primeira opção. Não há dúvidas, né? Então, ó, mudou um pouco as palavras, mas dá no mesmo. Proposta do secretário-geral, tá? Decisão, né? Do Procurador-Geral de Justiça, ou seja, aplicação do Procurador-Geral de Justiça, cabendo recurso ao órgão especial do Colégio de Procuradores. Nenhuma dúvida, né? Ali ele vai mudar só a ordem, ó. Provocação, letra B, provocação do secretário-geral, decisão do Procurador-Geral de Justiça, insuscetível de recurso. Provocação do Procurador-Geral? Não. Tá vendo? É fácil. Decisão do secretário? Não, quem decide é o PGJ. Decisão do Procurador-Geral de Justiça, cabendo recurso para o governador? Menos ainda, né? Então, sem dúvida alguma, gabarito letra A. 2. A Lei Estadual 5.891 de 2011 dispõe sobre o quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e constitui relevante diploma normativo para a garantia da autonomia administrativa da instituição e valorização funcional dos seus servidores, de acordo com a citada lei. Vamos lá. Letra A. Os servidores do Ministério Público do Estado, Ministério Público do Rio de Janeiro, terão carteira funcional expedida pelo governador. Governador não, né? PGJ, tá? Nem vou ler o restante. PGJ. B. Os servidores do MPRJ terão carteira funcional. Carteira funcional expedida pelo Procurador-Geral de Justiça, do qual deverá constar a denominação do cargo efetivo ocupado, sem especificação da área de atividade, da especialização profissional e da designação funcional? Não, né? Errada. Letra C. O técnico do Ministério Público da área de notificação e atos intimatórios possui a designação funcional de oficial do Ministério Público e as certidões que emitir no regular exercício de suas funções são dotadas de fé pública. Nosso gabarito, né? Sem dúvida nenhuma, tá? Podemos ver as demais. As carreiras de auxiliar especializado do Ministério Público e do auxiliar do Ministério Público terão seus cargos efetivos que vagarem providos mediante concurso público a ser realizado no prazo máximo de 5 anos após a vacância. Não, porque eles serão extintos, tá? Então não pode ser essa a resposta. Letra E. Os servidores do MP terão exercício nos órgãos da própria instituição, ressalvada a autorização para ocupar cargo de provimento em comissão em outros órgãos da administração pública a critério exclusivo do corregedor. PGJ. Pronto. Então, gabarito, letra C. Sem dúvida. Ok. Questão 3.
Antônio tomou posse em cargo de provimento efetivo do quadro de serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, à luz da sistemática de promoção e de progressão. Olha, eu me ajeitando aqui, peraí. Tá bom, vamos voltar. 3. Antônio tomou posse em cargo de provimento efetivo do quadro de serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, à luz da sistemática de promoção e de progressão na carreira estabelecida pela Lei 5.891 de 2011. Antônio pode. Vamos lá. Letra A. Melhor, vou começar de baixo. Vamos começar da letra E, só para já chamar a atenção para vocês para uma aqui. Letra E. Progredir por antiguidade ou merecimento da classe. Galera, olha só, uma palavra. Eu não posso progredir em relação à classe. Progressão tem a ver com padrão remuneratório. Então, a gente já sabe que a palavra progredir relacionando a classe está errada. Ok? Na letra D, ele faz a mesma coisa. Progredir por antiguidade ou merecimento da classe A para B e desta para C. Tá? Era já para eu eliminar essas aqui para vocês, quanto à palavra utilizada. Progredir, eu estou falando de padrão remuneratório, tá? Para falar de classe, eu tenho que falar em promoção. Então, agora sim, a gente tem três opções, né? Que trata de promoção iniciando. Então, vamos direto agora para a letra A. Ser promovido por antiguidade da classe A para B e desta para C, e dentro de cada classe pode progredir por 3 padrões remuneratórios. Por 5 padrões remuneratórios, né? B. Ser promovido por antiguidade ou merecimento. Lembra que o merecimento a gente está falando ali da avaliação de desempenho. Apenas da classe A para B? Ué, cadê a classe C? Então, nosso gabarito, sem dúvida alguma, será a letra C. Olha lá. Ser promovido por antiguidade ou merecimento da classe A para B e da B para C, e dentro de cada classe pode progredir por 5 padrões remuneratórios. Resposta completa, tá? Então, cuidado com as palavras utilizadas para não errar uma questão boba como essa de bobeira, tá? Boba de bobeira. Então, tá aí, ó. 4. Indiara, recém-aprovada no concurso para o cargo de técnico do Ministério Público, procurou inteirar-se da forma de organização do quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Ao final, concluiu que a carreira, diversamente da classe e do padrão, é unitária. Pô, a questão já te dá a resposta. Olha aqui. À luz dessa constatação, é correto afirmar que, questão muito boba, Indiara não pode mudar de carreira ou de classe dentro do quadro permanente de serviços auxiliares. Ela não pode mudar de carreira, mas de classe ela pode. B. Somente o padrão do servidor permanece o mesmo desde que ele ingressa na carreira? Claro que não, né? Nós temos 5 padrões remuneratórios. C. Somente a classe permanece inalterada? Não. Tenho classe A, B e C. D. O padrão e a classe permanecem inalterados? Também não, né? Não tem como ser essa resposta, só pode ser letra E. Indiara não pode mudar de carreira dentro do quadro permanente dos serviços auxiliares. Pessoal, carreira é unitária. Para eu mudar de carreira, só fazendo um novo concurso público, tá? Então, questão boba também. Questão 5, tem que ter cuidado com o texto dela. Olha só. Rosélia, analista do Ministério Público, logo após tomar posse no cargo, inteirou-se a respeito dos mecanismos estatutários de evolução na carreira, o que significaria aumento na contraprestação pecuniária que lhe era devida. Após muitas reflexões, teve sinceras dúvidas a respeito da utilidade da progressão funcional. Ó, tá falando da progressão, ok? Já marca aqui.
A respeito desse instituto, ou seja, progressão, está remetendo à progressão. É correto afirmar que, letra A, melhor, vou começar também de baixo para cima. Letra E, distingue-se da promoção na medida em que não altera o padrão a que está vinculado o servidor e não permite evolução na carreira? Bom, a progressão é justamente a evolução, né, a alteração ali do padrão remuneratório. Então, óbvio que está incorreto e, obviamente, que também permite a evolução na carreira. D. Identifica-se como promoção na medida em que permite ao servidor mover-se do último padrão remuneratório de uma classe de carreira para o primeiro da classe seguinte. Não. Isso aqui ele está falando especificamente do conceito de promoção. Quando eu falo de progressão, eu não posso ter uma identificação porque ele ocorre na mesma classe. Então, não se identifica. Tá? Letra C. A progressão é a transferência do servidor de uma carreira para outra. Que isso? Carreira nem tá no jogo. Letra C completamente errada. Letra B, que é o que gera ali uma dúvida da galera. Distingue-se da promoção. Que aí tá ok. Ela é diferente da promoção. Uma vez, na medida em que permite ao servidor mover-se do último padrão remuneratório de uma classe da carreira para o primeiro da classe seguinte. A galera fica muito com dúvida, né, em relação ao dessa letra B. Distingue-se da promoção na medida em que permite o servidor mover-se do último padrão remuneratório de uma classe da carreira. Ele trouxe aqui pra gente especificamente falando assim, ó, vamos entender aqui, ó, assim, tá? Distingue-se da promoção, já que ele faz uma alteração do último padrão remuneratório para o primeiro. Não, isso aqui é o conceito específico da promoção. Se ele tivesse querendo falar que é diferente da promoção, ele diria: distingue-se da promoção na medida em que permite a movimentação do servidor de um padrão remuneratório para o seguinte, dentro da mesma classe. Ok? Essa é a dúvida que gera aí na galera. Então, tá errado por isso. Então, resposta aqui vai ter que ser letra A. Então, olha aqui. A exemplo da promoção obedece a um critério de temporalidade e pode ser conjugada com uma avaliação especial de desempenho. Dúvida nenhuma, né? Então, gabarito. Letra A. Tranquilo? Quem já leu de início, já viu ali, já marca logo de bobeira, porque algumas pessoas gostam de ler até o final e acabam se confundindo com o texto. E a FGV é boa para fazer isso, né? Próxima. A aplicação das penas disciplinares de suspensão e de demissão imposta aos servidores do quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro compete, respectivamente, ou seja, nessa ordem, às seguintes autoridades. Galera, nenhuma dúvida, né? Suspensão, secretário. Demissão, PGJ. Então, vamos procurar essa opção. Secretário, eu tenho na A, na D e na E. A, secretário-geral e corregedor? Não. Letra D, secretário-geral em ambos os casos? Também não. Então, só pode ser letra E, secretário-geral e procurador-geral de justiça. Tranquilo? Então, tá aí nossas opções. Finalizamos, então, aqui a respeito dessa lei, que é bem tranquila, e eu acredito que vem uma questão aí sobre ela. Então, boa prova a todos vocês. Grande beijo